Cristiano Ronaldo teria pedido à diretoria do Manchester United que, caso alguma proposta satisfatória ao time inglês chegue por ele, ele deseja ser negociado. Sim, a informação inclusive já foi confirmada por Fabrício Romano, que é simplesmente o cara mais especializado no mercado e transferências e pedidos de jogadores, até mesmo de negociações. E o jornalista italiano confirmou o que o Cristiano já havia mostrado há algum tempo em campo. A insatisfação do Cristiano ela já era evidente com o Manchester United desde o meio da temporada passada, no qual o Cristiano teve a percepção completa de que o United cada vez mais era não competitivo, tinha extremas dificuldades e um elenco muito acomodado. O principal fator da decisão do Cristiano nesse pedido de transferências envolve muito isso, a falta de ambição do time como um todo, inclusive da diretoria do United. Por quê? Vamos entender. Os times ingleses, eles majoritariamente já estão se movimentando muito bem, as potências inglesas. Você tem o City trazendo o Haaland, você tem o Chelsea passando por um processo de reformulação, mas atrás do Rafinha, atrás do Sterling, atrás de zagueiros como o De Ligt, o próprio Condé. O United é surpreendentemente o time entre os grandes que menos se movimentou. Até o Tottenham contratando o Richarlison, o Arsenal contratando o Gabriel Jesus, você tem o Liverpool trazendo o Darwin Núñez, menos o United, que é justamente talvez quem mais precisasse. O United confirmou apenas, e ainda nem anunciou oficialmente, a contratação de Tyrell Malacia, que é um lateral esquerdo que vem do Feyenoord, de 22 anos, contratado por 15 milhões de euros. Ele talvez até seja titular no United justamente por um elenco que está abrindo muito espaço até para jogadores que não chegam com tanto nome serem titulares. A maior ambição do United até aqui no mercado de transferências se chama Frenkie de Jong. E aí sim, seria realmente uma contratação de muito peso, seria um cara que está avaliado em 80 milhões de euros, ele está contratado ali com valores que podem chegar com bônus até 35, mas ainda é uma negociação que o United está longe de completar porque ainda precisa convencer o jogador. Ou seja, de concreto mesmo, só o Malacia. Isso é muito pouco para o United que teve uma temporada péssima, mesmo ficando ali em sexto na Premier League, é longe do que o Cristiano Ronaldo pretendia nessa volta dele para o United. Principalmente, ele queria brigar entre o top 3 da Premier League, mas majoritariamente estar na Champions League. Esse é basicamente um dos fatores que move o Cristiano nas últimas temporadas e na maior parte da carreira dele, a Champions League. E ele não vai jogar caso permaneça no United. Isso por si só já seria um motivo de causar um certo conflito. Aí você tem a alteração de técnico, que obviamente a gente imagina que vai ser benéfica para o United, porque você tinha que trocar realmente o Rangnick, não tinha dado certo. E você tem o Erik ten Hag, que é um treinador que inclusive as fontes afirmam que, pelo menos as fontes do Fabrício Romano, né, afirmaram que o Cristiano gosta da contratação do Ten Hag, apoia, mas no geral vai muito além de técnico. O time do United, você vê muitos jogadores ali que não estão rendendo e nem de longe rendem o esperado, e jogadores que claramente não têm o perfil para jogar, o nível para jogar em um grande clube ou buscar grandes coisas, como o Harry Maguire, você tem o Wan-Bissaka, que é uma grande decepção. Assim, dá pra gente encher uma mão com jogadores que devem sair do United, e o United está tentando negociá-los, mas não está tentando trazer reforços e já passou um mês da janela. A falta de ambição do time é notória para quem está de fora e para quem está dentro também é o caso do Cristiano. Mas, muito além dessa possível saída dele, a gente tem que pensar para onde o Cristiano sairia. Porque sim, hoje é difícil, seria difícil imaginar esse cenário alguns anos atrás, mas o fato é que atualmente é complicado da gente imaginar times que tenham condição financeira para contratar o Cristiano, isso era esperado, mas que queiram contratar o Cristiano tendo condição financeira. Porque o cenário é o seguinte: na Premier League há um time que, inclusive o Jorge Mendes, que já tem negociado, tem entrado em conversas com times europeus para buscar possíveis opções de transferências para o Cristiano. Dentre eles tem um time da Premier que é o Chelsea, mas a gente vai falar daqui a pouquinho dele, porque se a gente pega City, não tem o menor interesse no Cristiano, inclusive teria rejeitado ele quando ele sai da Juventus e consegue ir para o United. O Liverpool seria um completo desastre da relação entre Cristiano e torcida do United se ele vai para o Liverpool. É o maior rival do United. Eu acho que esse cenário nem o próprio Cristiano vislumbra.
Você tem Arsenal e Tottenham muito atrás também, em condição financeira, teriam dificuldade para arcar, diferentemente dos dois primeiros citados. Esses dois pesam no financeiro e também ambos, o Tottenham ainda está na Champions, mas não almeja grandes coisas. Eu acho que não seria muito a opção principal do Cristiano. O Arsenal até está evoluindo, mas está fora da Champions também. Seria trocar 6 por meia dúzia. E aí você chega, resta o Chelsea. Beleza. Guardem o Chelsea que a gente vai falar daqui a pouco. Na Alemanha, só o Bayern possivelmente teria condições financeiras para arcar com o Cristiano. Guarda o Bayern. Na França, obviamente só o PSG. Vamos lá, 3 times. Na Espanha, não dá jamais para ele ir para o Barcelona. O Real Madrid, a gente pode até colocar como quarto time. Na Itália, a passagem na Juventus dele, acho que já mostra muito o que foi, não deu certo. Milan e Inter surgem voltando para a Champions, mas ainda tem condições financeiras ali. O Milan foi comprado, talvez pudesse fazer um investimento, mas não sei se é muito cenário ideal. A gente pode começar por eles dois, inclusive. Tanto o Milan quanto o Inter. A Inter, acho que não entraria na briga. Tá trazendo o Lukaku de volta para empréstimo, tem Lautaro Martínez, acho que não tem interesse. O Milan poderia ser uma opção, mas ainda assim o Milan não vai entrar na próxima Champions para ganhar. O Cristiano tem que ter isso em mente. Se ele fosse para lá, ele não entraria na Champions para ganhar. Vamos voltando. PSG. Cara, o PSG tá passando por uma reformulação, muita gente deve sair ali. Inclusive tem o Neymar sendo visto como negociável hoje pelo Paris Saint-Germain, mas eu não sei se daria certo. A gente já viu esse tridente na frente que não marca, tendo Neymar, Mbappé e Messi, que não tem característica de marcação, Neymar sendo sacrificado. Seria difícil no campo fazer esse time funcionar tendo equilíbrio. Obviamente eles iriam marcar muitos gols. Se você monta um ataque com Messi, Cristiano e Mbappé, seria uma avalanche de gols. Eles têm potencial de futebol para isso. Mas para marcar você teria que reforçar o meio de campo, ter um equilíbrio, e nem é todo técnico, a gente já viu o Pochettino errando, não é todo técnico que faria isso funcionar. Tá chegando o Galtier, Christophe Galtier no PSG. Seria o perfil que conseguiria fazer isso? Não sei. Mas, além disso, a gente tem o PSG que consegue arcar financeiramente, mas não demonstrou nenhum interesse ainda. A notícia saiu e a gente não tem nada do PSG envolvendo essa possível negociação com o Cristiano. A gente pode falar também do Real Madrid. Não tem nenhum princípio de volta, nada foi falado ainda na imprensa europeia. O Real já teve a oportunidade de trazer de volta o Cristiano. Há rumores de que o Mendes teria oferecido ele na saída da Juventus e o Real negou. Para o Real Madrid, para o Florentino Pérez, a visão é de que o ciclo do Cristiano está encerrado. Ele é um dos maiores da história do clube, se não o maior, e não se pretende uma volta dele. Você tem um investimento no Vinícius, para o crescimento do Vinícius, o próprio Rodrigo deve receber oportunidade. O Benzema está ocupando a posição com poucos e fazendo muito bem o que lhe foi designado para fazer. Não se vê uma volta do Cristiano, mas a gente não pode excluir isso. Eu diria que talvez uns 3% de chance, vai saber. E aí restam os dois que a gente tinha citado antes, que são os mais prováveis caminhos, só que ainda assim difíceis. De um lado, o Bayern de Munique. Por que difícil? O Cristiano parece ter o principal objetivo dele, o Bayern de Munique, mas o próprio Bayern teria negado a presença do Cristiano, a contratação do Cristiano, com o Jorge Mendes oferecendo o Cristiano. Essa informação, inclusive, foi confirmada pelo Fabrício Romano. O Bayern negou pelos seguintes fatores: pela idade do Cristiano. O Bayern não se imagina contratando um jogador, por mais que seja quem é, nessa altura do campeonato, com 37 anos, indo para fazer 38. O Bayern não pretende fazer isso, além do que você tem toda a negociação com o Lewandowski, que está forçando saída, mas o Bayern está forçando manter. Eu acho que vai liberar, vai ter que liberar no final, mas não sei se com isso poderia mudar a percepção do Bayern. Porém, além do querer, tem a questão financeira. O Bayern, ele não costuma ter salários do nível do Cristiano. O Cristiano acho que está ganhando 30 milhões de euros no United. O Bayern jamais pagaria isso. O Cristiano iria querer abaixar o salário dele pela questão esportiva? Acho possível, mas é uma negociação muito inicial e o Bayern já deu uma primeira negativa. Ele já não tem o interesse, claro, em contratar. E resta o Chelsea. O Chelsea também foi um dos times que o Jorge Mendes ofereceu, confirmado pelo Fabrício Romano. As conversas foram com o Chelsea e com o Bayern. O Chelsea está por esse processo de reformulação, tem um novo dono, poderia ter um investimento nesse aporte financeiro e o cara poderia trazer o Cristiano para dizer: olha, cheguei, tome aqui um presente, Cristiano Ronaldo. É uma baita contratação. Encaixaria no esquema do Tuchel? Acho mais viável do que o Lukaku, pelo que o Cristiano fez no United, pelo que o Cristiano fez na Juventus, saindo um pouco da área.
E o início da carreira dele também, o Cristiano nem sempre foi um centroavante fixo. O Lukaku sempre foi esse cara. Deu errado. Acho mais fácil o Cristiano Ronaldo dar certo, até porque tem muito mais talento. Porém, você tem a questão com a torcida. Pode não ser o nível de rivalidade United e Liverpool, mas ainda assim é um time inglês, é um time que disputa as mesmas competições que o United vai disputar, menos a Champions. O Chelsea está na Champions, o que é um fator que agrada o Cristiano, mas você teria um desgaste na relação dele com o United e com a própria torcida do United. O Cristiano negociou, os rumores dizem que antes dele fechar com o United, ele negociou com o City. Seria até mais desgastante do que ir para o Chelsea. Porém, houve até revolta dos torcedores do United, depois ele acaba fechando com os Red Devils e isso ameniza, isso some do radar. Mas, obviamente, teria um desgaste dele como ídolo do United. Porém, eu não sei se o Cristiano não faria essa troca. Hoje, o destino mais viável é o Chelsea, por essa reformulação do time, pelo novo dono, pelo possível investimento, mas a gente tem que verificar se o Cristiano vai realmente estar disposto a trocar o nível de idolatria dele para fechar com o Chelsea, para pensar na carreira dele. Obviamente seria benéfico, apesar do Chelsea ter passado por um final de temporada difícil, é um time que o Tuchel tem em mãos e que tem uma engrenagem muito mais pronta do que o United. Para curto prazo, seria interessante para o Cristiano. Resta saber se esse início de conversa, de negociação, vai encaminhar bem, que o Jorge Mendes ofereceu e tal, e não recebeu uma negativa como recebeu do Bayern. E se o Cristiano vai querer dispor desse desgaste com a torcida do United, se o United vai aceitar, porque ele ainda tem mais um ano de contrato, o United inicialmente não quer vender, e se o Chelsea vai realmente fazer esse investimento financeiro com o novo dono. No geral, parece ser a opção mais viável para o Cristiano e a única, eu diria. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acham, se o Cristiano tem que sair do United, se ele tem que realmente ir para um time que vai disputar a Champions, se você iria para o Chelsea se fosse ele. E no mais, curtam, comentem e compartilhem, que me ajuda demais. Se você está chegando aqui agora, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa a notificação para receber novos vídeos. Valeu, tamo junto. Compartilhem nos grupinhos que me ajuda demais. Tchau!